Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente o professor Isaías com vocês. E hoje, pessoal, nós damos continuidade às nossas aulas do nosso curso de eletricista instalador. Nós começamos hoje, pessoal, a nossa aula número 4. Essa aula número 4 ela está dividida em 4 partes: 4A, 4B, 4C e 4D, da nossa unidade curricular de eletricidade geral, tá bom, pessoal? Nesta aula 4 nós começamos a ensinar a respeito de tensão elétrica, pessoal. A aula 3 foi sobre corrente elétrica e agora a aula 4 sobre tensão elétrica. Beleza, pessoal? E antes, como sempre, eu peço a colaboração de vocês. Quem não for inscrito no canal, pessoal, dá uma força. Quem estiver assistindo nossas aulas pela primeira vez, nós temos já 4 cursos no canal. Dá uma forcinha, se inscreve no canal, pessoal. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo este conteúdo gratuito para vocês, tá bom, pessoal? Deem um like no nosso vídeo e compartilhem as nossas aulas com seus grupos de WhatsApp, tá? Todo mundo tem vários grupos no WhatsApp. Compartilhem, façam a propaganda do curso do professor. Tem muita gente precisando melhorar a profissão, pessoal. A profissão de eletricista é uma profissão muito boa, dá muita possibilidade para o profissional trabalhar na indústria, trabalhar na residência, trabalhar na área comercial, área predial, trabalhar registrado, trabalhar como autônomo, montar o seu negócio próprio. Então traz muitas possibilidades para o profissional e eu estou fazendo esses cursos realmente para profissionalizar as pessoas realmente, para tornar eletricistas realmente. Eu venho desde o básico, desde o zero, ensinando lá o que é todo o fundamento de eletricidade para montar o eletricista instalador. Vou ensinar o que é interruptores, todos eles, as ligações, quadros elétricos, sabe? Vou ensinar a fazer aterramentos. Então, pessoal, desde trabalhar na indústria, trabalhar com motores elétricos, com comandos elétricos, com o maquinário industrial, fazer a manutenção elétrica de máquinas industriais, trabalhar com inversores de frequência, CLPs, robótica industrial, toda a parte de quem quiser sair do zero, se tornar um eletricista básico, inicial, e depois se tornar um eletricista profissional realmente aí, para trabalhar com a indústria, vai estar tendo condições. Então divulguem, pessoal. Ajuda o professor, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre tensão elétrica, tá? Nós já aprendemos que se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, uma barra de material condutor, uma barra de cobre, por exemplo, nós, dentro desta barra, teremos milhares, milhões de elétrons livres vagando por esta barra, todos se movimentando. O material condutor, pessoal, os elétrons livres, nós não percebemos, mas eles estão o tempo todo em movimento. Um vai para a esquerda, um para a direita, um para cima, um para baixo, um para um lado, outro para o outro lado. O tempo todo os elétrons livres estão se movimentando dentro desta barra de cobre, tá bom, pessoal? E aí a movimentação deles de forma desordenada, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, faz com que a energia desses elétrons livres se anulem. E esta barra, ela não tenha por si só a condução de corrente elétrica. Ela tem lá os elétrons livres disponíveis, tá, para gerar a movimentação de corrente elétrica, porém ela em sua forma natural, sem nenhuma força, obrigando esses elétrons a se movimentarem para um único lado, para se movimentarem de forma ordenada, então não há o surgimento de corrente elétrica.
não há direcionamento aqui de elétrons e não há o surgimento de corrente elétrica. Tá? Esta barra aqui está em equilíbrio os seus elétrons livres e não tem surgimento de corrente elétrica. Tá bom, pessoal? E aí nós vimos que a corrente elétrica, pessoal, é o movimento ordenado de elétrons. É quando esses elétrons todos passam a se movimentar, todos em uma única direção. E aí há o fluxo desses elétrons, todos indo para uma única direção, então há o surgimento da corrente elétrica. Esta barra deixa de ser uma barra que está no seu estado natural neutro em relação aos elétrons e ela passa a ter um movimento ordenado desses elétrons e a partir daí passa a surgir a corrente elétrica. Legal, pessoal? Só que esses elétrons, eles não passam a se movimentar todos em uma única direção do nada. Eles precisam que algum agente externo, alguma força externa a esse material, faça com que esses elétrons se movimentem todos para o mesmo lado. Tem que ter uma força que force com que esses elétrons sejam obrigados a se movimentarem para o mesmo lado. E então nós chegamos a Alessandro Volta, tá? Um físico italiano que viveu de 1745 a 1827, que ao estudar os materiais e ele conseguiu, ao entender que a corrente elétrica, que já existiam os elétrons nos materiais, já existiam os elétrons livres lá no material condutor, tá? Se movimentando de forma desordenada, e ele precisava orientar esses elétrons, precisava criar um meio de fazer com que esses elétrons se orientassem e todos movimentassem para o mesmo lado. Então, Alessandro Volta, pessoal, ele criou nada mais, nada menos que em 1799 a primeira pilha elétrica, tá, pessoal? Ele criou a primeira pilha capaz de armazenar tensão elétrica. E seria essa tensão elétrica que seria a força, que seria capaz de orientar esses elétrons todos no mesmo sentido, tá, pessoal? A pilha de Volta, ela era constituída de dois materiais condutores, dois metais, tá? O cobre e o zinco, empilhados, uma chapa de cobre, uma chapa de um material isolante, tá? Embebido em ácido, depois uma outra chapa de zinco. E assim ele foi montando cobre, material isolante, zinco, cobre, material isolante, zinco. Sendo que o cobre e o zinco não tinham contato elétrico. Eles estavam isolados eletricamente. O único contato do cobre com o zinco era esse material isolante que estava embebido em ácido. Com isso, pessoal, Alessandro Volta conseguiu com que esse material de ácido arrancasse todos os elétrons de um material e depositasse no outro. Então, um dos materiais acabou ficando com muitos elétrons livres depositados nele, e aí esse material virou o polo negativo da pilha de Volta, e o outro material ficou com falta de elétrons, porque todos os elétrons dele foram cedidos para o outro material. E aí este polo conectado a este material que perdeu os seus elétrons seria o polo positivo da pilha de Volta. Depois de um tempo nessa situação,
Volta conseguiu encontrar uma diferença de potencial elétrico. Um lado da pilha com muitos elétrons em excesso sobrando e o outro lado da pilha faltando elétrons. Então teve uma diferença de potencial elétrico. Um potencial ficou negativo, enquanto o outro potencial ficou positivo. E com isso ele teve essa diferença de potencial, que nós demos o nome de tensão elétrica, e a partir daí a pilha de volta passou a ser utilizada por diversos experimentos. E aí nós conseguimos agora induzir a corrente elétrica nos materiais condutores, tá bom, pessoal? Depois vocês estudem melhor sobre a história de Alessandro Volta, vocês vão ver que foi importantíssima, foi um salto gigantesco, porque a partir daqui, com a pilha e a tensão elétrica, diversos outros cientistas começaram a estudar os fenômenos da corrente elétrica. E a partir daí que nós temos tensão elétrica e corrente elétrica, diversos dispositivos e equipamentos começaram a ser criados e transformou aí o mundo da eletricidade. Tá bom, pessoal? E em homenagem a Alessandro Volta, nós demos a unidade de medida da tensão elétrica o seu nome. Nós tivemos que o volt passou a ser aí a unidade de medida da tensão elétrica, em homenagem a Alessandro Volta. Tá bom, pessoal? Assim como em homenagem a André Marie Ampère, nós tivemos a unidade da medida da corrente elétrica, o ampere, nós temos aqui a unidade da medida da corrente, da tensão elétrica, o volt. Legal, pessoal? E como é que funciona a pilha elétrica, pessoal? Nós conseguimos arrancar todos os elétrons de um lado de um material. Nós temos dois materiais, por exemplo, aqui, ó, o cobre e o zinco, tá? Nós temos que, com uma solução química dentro da pilha, nós conseguimos arrancar todos os elétrons de um material e depositar no outro material. Com isso, pessoal, imagine que nós ficamos com um material com falta de elétrons, enquanto que o outro material nós temos um excesso de elétrons depositado. Imaginemos que esse material nós temos 1 milhão de elétrons, enquanto que esse material nós temos a falta de 1 milhão de elétrons. Nós temos que esse material que nós temos 1 milhão de excesso de elétrons, nós temos que ele é muito mais negativo, uma vez que o elétron carrega a carga elétrica negativa, enquanto que esse material que tem a falta de 1 milhão de elétrons, ele está muito menos negativo que este outro lado do material. Então nós temos que este polo da pilha que está com 1 milhão de excesso de elétrons, por exemplo, com excesso de carga elétrica negativa, vai ser o polo negativo da fonte. Enquanto que esse material que está com falta de 1 milhão de elétrons, que está com falta de carga negativa, ele passa a ser o polo positivo da fonte. Beleza, pessoal? Exatamente por isso. Ele é o polo positivo porque ele está com falta de carga negativa, enquanto que este polo negativo da fonte está com excesso de carga negativa. Beleza? E aqui nós temos o grande segredo, pessoal. Todos esses elétrons, esse 1 milhão de elétrons que está depositado, que saiu desse lado, que é o polo positivo, e veio para o polo negativo, eles querem voltar, eles estão aqui se sentindo incomodados, eles estão todos espremidos, todos se sentindo sufocados, querendo voltar para o equilíbrio, pessoal. Pessoal, na natureza, tudo busca o equilíbrio, tá? Somente nós, seres humanos aí, que infelizmente
acabamos sendo desequilibrados, pessoal. Estamos vendo aí os problemas que nós estamos tendo em 2025, as guerras, risco de terceira guerra mundial, justamente pelo desequilíbrio do ser humano. Porém, na natureza, pessoal, os elementos, eles buscam sempre o equilíbrio novamente. Nós desequilibramos essa pilha. Nós tiramos todos os elétrons deste lado do material e colocamos todos amontoados do lado negativo da pilha. Isso é um desequilíbrio. Porém, com isso, nós criamos um lado com um polo negativo e um lado com um polo positivo. Este polo negativo da pilha, pessoal, virou uma bomba de elétrons. Esses elétrons querem sair daqui a todo custo, eles não querem. Os elétrons são cargas de mesmo sinal, pessoal. Cargas negativas, eles se repelem. Carga de mesmo sinal se repelem. Eles não querem ficar próximo um do outro. Eles querem voltar aqui para onde eles eram, para os átomos que eles pertenciam, para voltar ao estado natural, que a natureza os criou, o equilíbrio. Com isso, pessoal, se nós criarmos uma maneira de um caminho condutor de elétrons, um caminho condutor de eletricidade, e esse caminho for capaz de levar novamente esses elétrons daqui do polo negativo até o polo positivo, nós teremos, pessoal, uma corrente de elétrons que vai circular do polo negativo para o polo positivo. E aí nós já sabemos que essa corrente de elétrons, quando estiverem caminhando de forma ordenada dentro de um material condutor, nós temos a corrente elétrica. Agora percebam que nessa aula o que nós temos aqui não é a corrente elétrica, e sim a tensão elétrica. Um monte de elétrons loucos para saírem deste polo negativo e voltarem para esse polo positivo. Isso, pessoal, gera uma pressão, gera uma força, uma quantidade incrível de elétrons que querem sair. E à medida que a gente der condições deles saírem, essa força que é a tensão elétrica vai gerar a corrente elétrica. Então nós temos aqui, pessoal, uma diferença de potencial elétrico. Nós temos um lado da pilha com um excesso de cargas negativas, enquanto nós temos o outro polo da pilha com uma falta de cargas negativas. Então, se nós temos aqui 1 milhão de elétrons sobrando e aqui 1 milhão de elétrons faltando, nós temos o que chamamos de diferença de potencial elétrico. Quando nós aprendemos lá com o Alessandro Volta a acumular elétrons apenas de um lado, nós criamos essa diferença de potencial. Com essa diferença de potencial, nós criamos a tensão elétrica. Beleza, pessoal? Nós temos pilhas que vão ter 1,5 volt de diferença de potencial. Nós temos pilhas que vão ter 9 volts de diferença de potencial. Temos pilhas que vão ter 12 volts. Temos baterias com 24 volts, baterias com 48 volts, tá? E aí criando uma diferença de potencial do polo negativo para o polo positivo. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos continuar com a aula 4B, tá? Nós continuaremos com a aula de tensão elétrica, onde eu começo já a explicar para vocês a diferença de potencial e as definições exatamente de tensão elétrica com vocês. Tá bom, pessoal? Fique atento para a nossa próxima aula, a aula 4B, onde nós iremos continuar a aula de tensão elétrica. Pessoal, foi bom estar com vocês hoje. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana e tchau, tchau, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.